Meu Deus do céu, acabou de passar um aqui. Meu Deus. Pra quem não lembra da primeira temporada. Vamos lá. Tá, lembrei. Olá, pessoas. Não reparem a zona, mas sejam muito bem-vindas ao Quartinho da Bagunça. Meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Gabs. E vamos conversar hoje sobre a segunda temporada de Love Alarm. 좋아한다면 울려야 하는 세상. Se você não assistiu Love Alarm ou não terminou a série, recomendo desde já que vai ter spoilers ao longo desse vídeo, então não sei se vai ser tão legal se você quer ou não quer levar spoilers, mas de qualquer maneira também, se você é novo, vai seguir as redes sociais do Quartinho da Bagunça, que no caso é o Twitter e o Instagram, os dois com @que da bagunça, e também tem um podcast nas plataformas digitais, no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, que está disponível à vontade para vocês ouvirem. Mais de 20 episódios toda semana, todo sábado, na verdade. Tem sempre um episódio novo e vale a pena vocês darem uma conferida, porque lá a gente conversa sobre filmes, séries, assuntos pessoais, então fique à vontade para você usufruir do conteúdo lá também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal também, viu? Mas chega de enrolação e bora começar esse vídeo. Pra quem não lembra da primeira temporada de Love Alarm ou não conhece o que é Love Alarm, é um dorama onde conta a história da Kim Jojo. E a Kim Jojo, ela é Jojo, eu vou falar Jojo ao longo do vídeo, mas tentei falar certo, mas percebi que não vai rolar. Mas conta a história da Jojo e ela é uma estudante do ensino médio que ela viveu certos traumas no passado e a gente vai descobrindo isso ao longo da série. Mas ela tem seus amigos da escola, ela tem a sua vida já um pouco estabelecida e ela não é uma pessoa assim tão feliz, se eu posso dizer assim. E o que acontece é que chega uma pessoa na vida dela, que é um Sunwoo, e ele acaba mudando, fazendo com que a vida dela vire de ponta cabeça, porque os dois começam a construir um relacionamento, e porque naquela época existe um aplicativo chamado Love Alarm, e nele as pessoas, quando entram num raio de 10 metros uma da outra, e os dois têm sentimentos um pelo outro, eles acabam tocando um som e o aplicativo mostra um coraçãozinho dizendo que a pessoa ama você também de volta. Enquanto isso, a gente tem esse casal, a gente tem um personagem que é o Hyun, quase esqueci o nome dele. A gente tem o Hyun, e ele é uma pessoa que também tem sentimentos pela Jojo, mas ele não toma muita atitude, ele acaba vendo ela por onde, por long. E dentre esses três, o Suwon, a Jojo e o Hyun, eles constituem a série basicamente. Então, o Hyun acaba vendo a Jojo de longe, que no momento ela está criando sentimentos pelo Suwon. E a série se envolve nesse trisal, não, não é trisal, mas nesse relacionamento a três. E também se desenvolve porque o Love Alarm, o aplicativo, tá entre eles três, e eles vão desenvolvendo sentimentos. Então, a série vai se desenvolvendo tanto ao longo do aplicativo, como também ao longo desses três. Depois de contar um pouco dessa sinopse pra vocês, pessoas, eu vou falar agora, assim, se vocês não se lembram, a série termina, eu acabei reassistindo antes da segunda temporada sair, reassisti toda Love Alarm, a primeira temporada, porque demorou um tempo pra sair, né, obviamente, mas por conta da pandemia, esse foi o motivo maior por causa do atraso. Mas, de qualquer maneira, a série termina quando anos acabam se passando. O Sunwoo termina com a Jojo porque ela acaba ativando um escudo onde ela não vai fazer o Love Alarm de ninguém tocar, e ela acaba terminando com ele. Ela acaba decidindo isso por ela e por ele também, que eles não vão mais ficar juntos. Não é que ela decide por ele, mas acaba que ela termina com ele primeiro. E de certa forma, no futuro, o Hyun acaba se encontrando com ela e a Jojo vai começar a se relacionar com ele. E aí, a série vai se desenvolver a partir disso, da nova atualização do Love Alarm 2.0. A gente vai ver que o Sunwoo tá se envolvendo com outra pessoa, que é a Yukjo. E nesse caso, ela faz o Love Alarm dele tocar, mas ele não faz o Love Alarm dela tocar. E de qualquer maneira, o Hyun faz o Love Alarm da Jojo tocar, mas ela não faz o dele tocar. E é isso, a gente vai ver com que ela termina nessa segunda temporada e todos esses troços, mas já já a gente chega nesse ponto. Mas vamos conversar sobre a segunda temporada agora, dizendo bem resumidamente qual foi o final da primeira. Antes de qualquer coisa, antes de começar o vídeo, assim, diretamente sobre a minha opinião e sobre tudo que eu achei sobre a segunda temporada de Love Alarm, eu já digo desde já que eu gostei muito da segunda temporada. Eu ainda tenho um carinho super grande pelo dorama.
E de verdade, eu acho que ela teve um crescimento, assim, muito grande na segunda temporada, por mais que sejam apenas 6 episódios. E eu vou explicar isso pra vocês agora. Quando eu digo crescimento nessa segunda temporada, eu não digo crescimento de altos e baixos, vários plot twists, essas coisas, mas é porque realmente nessa segunda temporada a gente vê o crescimento muito grande dos personagens e um amadurecimento muito grande deles também. Você vê que os personagens, eles passam por muita transformação, principalmente a Jojo, mas já a gente chega nela. Porque eles percebem pontos da vida deles que eles nunca tocavam, às vezes se sentiam incomodados com aquilo na vida deles, mas eles resolvem isso na segunda temporada. Eu acho que isso foi um dos maiores pontos que a série podia entregar pra gente de qualquer maneira. E vamos lá. Vou conversar por personagem, que eu achei a série no final, assim, falar de modo geral sobre a história e tudo no final. Vamos conversar pela personagem principal, que é a Kim Jojo. A Jojo, eu acho que ela, assim, ela de certa forma terminou a primeira temporada muito irritante pra mim, se eu posso dizer assim, porque eu estava muito pistola com ela por ela ter terminado com o Sun Woo. E eu falei assim, mulher, por quê? Sabe, por que você fez isso? Mas aí quando a gente chega nessa segunda temporada e a gente vê que ela tá amadurecendo, ela trabalha, ela continua dedicada. A gente descobre mais os porquês de ela ter feito aquilo com Sunwoo. E a gente descobre o que acontece também nesses anos que ela ficou fora. O que aconteceu na vida dela e tudo que ela passou ao longo da vida dela. Eu acho que o amadurecimento dela foi o mais gratificante de mim pra tudo nessa segunda temporada de Love Alarm. Por quê? O momento em que ela tá sentada com ela criança, elas se abraçam e de certa forma elas passam aquela tarde juntas. Eu acho que esse é o ponto crucial da série pra mim, porque é o momento onde ela se perdoa, e ela aprende a lidar assim mais com si mesma, porque ao longo da série a gente vê que a Jojo ela passa por muita coisa desde criança. O acidente que os pais dela acabou vivenciando, ela ter perdido a avó ao longo dos anos, a tia que sempre, de certa forma, maltratou ela em casa, a prima que fazia bullying com ela. Então, de certa forma, isso incomoda muito a Jojo. Ela passa por muita coisa na vida dela. E eu sempre acho e sempre acharei que a Jojo é uma personagem muito forte. Porque ela passa por muita coisa e essa menina continua estável. O exemplo, tipo, ela, assim, chora em alguns momentos, mas ela tem muito apoio, às vezes, das pessoas que convivem com ela. E de qualquer maneira, eu acho que o amadurecimento dela, não só ao longo do tempo pra saber lidar mais com as situações, mas também ela se perdoar e ela aprender a não só se perdoar, mas se manter de certa forma amigável com o seu passado e ela entender que aquela criança do passado não tem culpa de nada. Eu acho que esse é um dos pontos altos da série. Eu falei assim, que cena linda. Eu chorei muito nessa cena, porque eu acho que é muito emocionante você ver o quanto ela se sente feliz depois de ela resolver aquele ponto com ela mesma, sabe? Sempre foi algo muito pendente internamente dela, por ela sempre se sentir muito culpada por certas coisas, e ela se sentir culpada, deixar esse peso pra trás e seguir em frente. Eu acho que esse foi um dos pontos altos que mais me fez ficar feliz com a Jojo. Assim, quando a gente chega nos personagens secundários, o Sunwoo e o Hyun, eu acho que o Hyun ele ganhou um destaque muito grande nessa série. Eu acho que foi demais conhecer ele, pra ele não ser apenas o garoto que ficava quietinho, gostando da menina principal à parte, porque realmente a gente conhece o passado dele. A gente entende um pouco mais do que como ele é. A gente percebe que ele não é só aquele personagem que é igual à primeira temporada, que ele é quietinho, que ele se esconde muita coisa, ou que às vezes ele prefere se abrir só com quem ele tem muita intimidade, que ele defende as pessoas que ele ama. Não, a gente vê ele uma pessoa super dedicada, super focada. Ele é uma pessoa que cresce, ele é uma pessoa que ajuda, ele é uma pessoa que se preocupa. A gente já tinha visto alguns pontos dele desse jeito nessa segunda temporada, como se preocupar com os outros e com quem ama, lidar com algumas situações que às vezes ele acaba ficando mais quietinho, acaba se segurando mais. E nessa segunda temporada é um ponto muito alto isso, porque realmente ele cresce, ele amadurece junto com a Jojo, de certa forma. E é muito bonito você ver que ele se aprofunda muito nele. Que ele é um personagem que ele não é só a parte, ele é um personagem que tem profundidade. O momento que a gente descobre sobre o passado dele por causa do pai, que ele tinha medo de certa forma, de se tornar o pai, se eu não me engano, mas a gente percebe que ele segue outro caminho, ele sabe o que ele tá fazendo da vida dele, quais atitudes ele quer tomar. Então, por isso que realmente ele se conhece nessa segunda temporada. Eu acho que esse é um dos pontos também muito altos da série.
pelo Hyun a gente conhecer mais ele, e não apenas o deixar como um personagem secundário. A gente realmente se aprofunda neles e em todos os outros personagens. Por isso que eu acho que esse é o ponto muito grande dessa segunda temporada, por causa do crescimento. Agora, falando do meu xodó, da minha criança, o Sunwoo, fiquei um pouco decepcionado com ele. E não decepcionado no sentido de que o personagem fez besteira ou acaba deixando muita coisa pra trás, mas eu acho que nessa segunda temporada o Sunwoo ele acaba ficando muito parado em certas horas. Eu acho que assim, a gente tem ele três momentos dele com a JoJo e no geral a gente vê que ele é um personagem que ele fica muito na mesma, sabe, nessa temporada. Porque a gente não vê ele se movimentando muito, a gente não vê ele participando muito em certos momentos, porque obviamente, como eu disse, nessa segunda temporada o foco é a JoJo e o Hyun, mas eu fiquei um pouco triste por ver que ele fica muito à parte nessa segunda temporada, sabe? Porque ele é um personagem super carinhoso, ele, assim, de certa forma, ele é, de certa forma, um crianção, sabe? E é engraçado você ver algumas reações dele na primeira temporada, como foi. E nessa segunda temporada, ver que ele tá muito pra baixo, muito chateado com que até hoje ele não soube lidar direito com o término que ele teve com a Jojo e todas essas coisas. Eu entendo, assim, os pontos dele, de ele ficar mais quietinho, mais chateado na segunda temporada. Mas, de qualquer maneira, eu queria muito que ele se desenvolvesse mais, que ele acompanhasse mais esse crescimento junto com os personagens, porque os personagens, eles fazem isso muito gradativamente ao longo da temporada, mas ele eu acho que ficou muito nos dois últimos episódios e, bum, resolvemos ele. Então, por isso que assim, eu não fico chateado com o personagem, com o ator, porque realmente sou um Kang tudo na minha vida, mas ele, eu acho que eu fiquei um pouco triste por ver que o Sunwoo, às vezes, ele ficava muito na bolha, na redoma dele, de não que ele tinha, mas que ficou, assim, pendente na primeira temporada e acaba não se desenvolvendo muito na segunda. Então você vê que nessa segunda temporada ele desenvolve muito a relação dele com a mãe, ele desenvolve muito a sua relação com a Yuki-Jo, mas você vê que ele quase não fala direito com o Rion, ele quase não fala direito com a Jojo. Isso até me faz pensar que mudaria a decisão final da Jojo se ela tivesse conversado mais com ele, mas fazer o quê? Faz parte. Mas de qualquer maneira, eu acho que pelo menos o ciclo do Sunwoo fecha direitinho. Deram uma resposta definitiva pra ele. E é legal você ver o quanto ele, de certa forma, pode desenvolver, né? O que ele acaba é, deixando pendente na primeira temporada e o que ele tinha pendente dentro de si mesmo. Mas dizendo desses três principais, o que eu tenho a dizer é realmente perceber que, se a gente percebe muito, a gente vê que o Sunwoo, ele é uma pessoa muito do presente, ele não liga pro futuro, sabe? Ele toma muitas atitudes que ele quer naquele momento e ele acaba deixando tudo o que ele pode ter de problema no futuro pra depois. Então ele é uma pessoa muito do presente. E eu acho engraçado que o Hyun, ele é um personagem que ele liga muito pro futuro e às vezes esquece o que tá acontecendo no presente. Então você vê que o Sunwoo, às vezes ele vira no meio da temporada e ele fala assim, fala comigo agora, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim do tipo. E ele não tá ligando se as pessoas vão olhar pra ele depois torto, ou se a mídia pode achar estranho ele tá andando com outra menina de qualquer maneira. E você vê que o Hyun, ele se preocupa tanto com o futuro, que ele pensa no que pode acontecer depois com ele, com o que pode acontecer depois que às vezes ele esquece de se cuidar no presente. Então eu acho engraçado que o Sunwoo é uma pessoa muito do presente. O Hyun é uma pessoa muito do futuro. E a Jojo é uma pessoa muito presa ao passado. E é literalmente que a Jojo, de certa forma, teria que escolher entre o presente e o futuro. E é muito engraçado você perceber isso, porque, de certa forma, a série desenvolve isso. Então, desenvolve o presente, o passado e o futuro dos personagens, e é muito legal você perceber isso. Eu queria muito deixar esse ponto porque foi uma filosofia que do nada vem na minha cabeça e eu acho que faz que pode se encaixar de certa forma na série. Dizendo dos três principais, eu fiquei muito feliz com eles. É muito gostoso assistir eles de volta em Love Alarm. Mesmos atores, mesma emoção, eu fiquei muito feliz de ver eles de volta. Eu tenho um carinho muito grande por eles três, e eles em entrevistas são super engraçadíssimos, eles atuam super bem também, eles chorando, eles, sabe, os momentos que eles têm íntimos com eles mesmos, então são cenas muito bonitas. Eu acho que a série, ela entrega muita coisa legal, se eu posso dizer assim, e eu acho que vale muito a pena. Agora sim,
Dizendo sobre os personagens secundários, eu acho que a série dá um destaque muito grande pra eles. Isso não é algo negativo, mas é porque é muito legal, porque a gente percebe que a série ganha profundidade muito mais do que a gente imagina. Então, a Gumi, que é a prima da JoJo, ela tem, assim, um ato muito cômico nessa segunda temporada, sabe? E é muito legal você ver a versatilidade dela, que tem momentos que ela tá pensando, aí do nada ela tá gritando, aí do nada ela tá falando, pedindo com jeitinho. Então, é muito engraçado você ver o quão a Gumi cresce, mas do jeito que ela era como criança. Então, é muito legal você ver que tanto a Gumi como a tia da Jojo, como o Duku, se eu não me engano, que era o criador do Love Alarm, ele acaba se envolvendo. Aí você tem o criador do Love Alarm 2.0, que ele não gosto muito dele não, mas nunca bati com a cara dele direito, mas fazer o quê? E de qualquer maneira, eu acho que a série ela desenvolve super esses personagens. Você vê o que acontece, porque eu jurava que o Dooku tava morto, mas na verdade ele apenas pulou da janela e tá vivo, por acaso, não sei como. Porque ele ficou até no hospital depois. Conseguiu sobreviver, pelo que parece, mas tá vivo. E aí ele tem uma conversa super legal com a Gumi depois. Que aí termina a temporada com a Gumi falando com os seguidores dela na live dela, falando assim, vocês querem saber como eu conheci, sabe? E não de uma forma interesseira, como às vezes ela acaba sendo, mas ela acaba se divertindo, rindo de alguém que ela sempre teve desprezo. Então, por isso que eu falo que teve um certo destaque nessa segunda temporada, esses personagens à parte, porque você vê que eles acabam, sabe? Eles acabam tendo uma profundidade super legal e eu tive um carinho tão grande por essa série na primeira temporada que eu acho que na segunda apenas aumentou. Porque agora, depois de falar um pouco, assim, bem resumido os personagens, porque eu não quero me aprofundar em cada um, além dos três principais e falando um pouco dos que estavam à parte, eu fiquei um pouco chateado, agora sim falando um pouco mais da história, eu fiquei um pouco chateado com a decisão da JoJo, porque eu queria que ela ficasse com o Sunwoo, mas ela acaba não ficando, ela acaba decidindo ficar com o Rion, e olhando o contexto geral, eu acho que seria o melhor pra ela mesmo, sabe? Depois de tudo que ela passou, depois de tudo que o Hyun passou, os que ele carrega no passado, eles se identificam muito, eles se dão muito bem juntos, eles crescem muito juntos, porque de certa forma a realidade da Jojo é diferente da realidade do Sumo, então seria um pouco difícil, assim, imaginar se não tivesse essa segunda temporada, que ela podia ficar com o Rion, mas aconteceu. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é, eu fiquei um pouco, sim, triste com a decisão dela, mas nada que eu possa fazer, porque não vai ter uma terceira temporada, acho pouco provável, porque o Webtoon acaba com ela também com Hyun, a Netflix não mudou esse final, e eu só sei disso do Webtoon, eu não vi o Webtoon, eu não fui atrás pra saber mais do que tem diferença da série ou não, mas de qualquer maneira, eu acho que a Netflix, é, assim, conseguiu fechar muito bem todos os personagens, por mais que eu só fiquei um pouco chateada mesmo com a decisão dela com o Sunwoo. Acaba que, realmente, como eu disse, na minha decisão, eu acho que era melhor mesmo ela ficar com o Rion, por mais que eu ainda, meu coração bate pelo Sunwoo. Eu acho que ela encerra todos os personagens num ciclo de uma forma bem gratificante. Você vê que a Jojo termina feliz com o Rion, os dois felizes. O Sunwoo acaba conseguindo lidar com a sua mãe, acaba aprendendo a fechar seu ciclo com a Jojo, ele se resolve com o Hyun, e principalmente ele acaba falando, vamos tentar, Yukijou, assim, deixando a Jojo no passado e realmente começando a pensar no futuro dele com a Yukijou. E aí você vê que a tia da Jojo acaba começando a fazer o que ela gosta, a Gumi se dedica no trabalho, ela começa a criar uma vida mais, de certa forma, madura, e a gente vê que o Dooku acaba aparecendo, ele, não sei se entende direito, mas será que vem aí um Love Alarm 3 ou vai voltar só pro primeiro, porque parece que o Love Alarm tava dando muito problema. A gente vê que parece que a Jojo com o mundo ressonante ou ressoante, estou com medo de falar errado, mas o projeto dela acaba fechando, ela acaba parando depois dos acontecimentos que acontecem na segunda temporada. E principalmente a gente vê a mãe do Sumo aprendendo a lidar com o filho, com algumas pendências que ela tinha, não com ela mesma, mas com o que ela não tinha lidado antes. Então, lidar com o filho dela, lidar com família, porque ela sempre ligou muito pra fama dela. Então,
É legal você ver que essa segunda temporada ela trata muitos pontos que apenas a gente fica na primeira pensando o que vai acontecer na segunda, o que mais ficou na minha cabeça pelo menos, foi com quem a Jojo ia ficar, mas eles tratam muitos pontos que a gente acaba, eu pelo menos não percebia muito na primeira temporada, então ver isso sendo tratado na segunda temporada me deixou muito feliz, muito gratificante. E principalmente eu acho que o mais legal de tudo é que simplesmente a gente vê uma temporada com vários acontecimentos, assim como a primeira. Então você vê uma coisa acontecendo atrás da outra, isso prende muitos episódios. E prende no sentido de que a gente quer assistir mais, a gente quer saber mais, a gente fala, e agora? O que vai acontecer? E nessa segunda temporada a gente tem cenas um pouco mais diferentes, sabe? Então a gente vê que tem momentos que a Jojo tá sendo perseguida, tem momentos que ela tá indecisa com a lança que ela acaba ativando. A gente vê momentos que o Sunwoo aparece na faculdade dela e a gente fala o que vai acontecer. Então, assim, no geral, eu acho que a segunda temporada foi muito boa. É, o roteiro tá super bem feitinho, porque se encerra o ciclo dos personagens. Tem uns que acabam demorando algum tempo para se desenvolver um pouco mais, mas de qualquer maneira acontece pelo menos de uma forma gradativa, alguns mais rápido, alguns mais lentas, mas de qualquer maneira todos têm seu ciclo bem fechadinho, e eu acho que é isso que me deixa muito feliz com essa segunda temporada. Ver resolução de problemas, ver resolução de personagens, ver qual é o resultado da história, e principalmente ver uma segunda temporada com todo mundo com um final feliz. Que era isso que eu mais desejava. Quem não gosta de um final feliz, né, pessoas? Mas acho que é isso, pessoas. A segunda temporada, eu acho que ela também tem uma filmagem um pouco diferente da primeira. A gente vê que é uma câmera mais contemplativa, mais brilhante, que tem horas que eles viram a cara e ela está brilhando de fundo, e eles estão super mais bonitos, sabe? Não no sentido que os personagens eram feios antes, mas sabe que você tem um glow na cara deles pra dar um tchan mais ali na cena? Então, eu acho que isso acaba dando um ar muito mais diferente pra série. E não foi algo negativo ao meu ponto de vista, apenas acrescentou pra filmagem, porque o roteiro já tava sendo super bem feitinho, puxando todos os pontos, interligando os personagens, e tava sendo super bem construído a história da série. A gente vê uma câmera que contempla muitos personagens, contempla muito as cenas, dá pequenos detalhes. A gente vê que eles se constroem muito juntos, então eu fiquei muito feliz com essa segunda temporada de Love Alarm, sim. Acho que o mais importante de tudo nessa segunda temporada é ver realmente o amadurecimento e o crescimento deles, como eu disse desde o início do vídeo. Porque eu acho que foi uma das coisas que mais me deixou surpreso, pessoas. Eu não esperava que a série ia se aprofundar tanto no crescimento deles, mas sim na resolução dos problemas. Porque a gente vê que os personagens deles mudam muito comparados da primeira. A gente vê uma Jojo insegura no começo da primeira, a gente vê uma Jojo no final da primeira com medo, a gente vê uma no início da segunda um pouco mais confiante, mas ainda com receio, e a gente termina com ela feliz. Você vê que é gradativo, assim, os episódios, ver o crescimento deles, por mais que tenha um salto de tempo de alguns anos ali no meio deles, para que aconteça, para que eles se encontrem novamente no futuro, porque até de certa forma é como a vida faz. Mas eu fiquei muito feliz com isso. A segunda temporada de Love Alarm apenas acrescentou na minha experiência com a série. Eu acho que foi uma temporada boa, e como eu acho que é o encerramento da série, realmente foi um fechamento de série muito bom, muito legal e muito bacana. Então acho que realmente Love Alarm é uma das minhas favoritas da vida, de qualquer maneira. Por mais que, como eu disse, não goste muito de que ela tenha ficado com Hyun, eu apenas me importo com a felicidade dos personagens, e se foi a forma que o roteiro acabou achando de eles serem felizes pra não ter mais episódios, não enrolar mais, e de certa forma ser fiel ao webtoon que eles de certa forma adaptaram, eu acho que isso é o mais importante de tudo. Então acho que é isso, pessoas. Dizendo sobre os personagens, dizendo um pouco sobre a história ser bem fechadinha, casadinha, e eu gostei muito de como aconteceu os episódios atrás do outro e realmente juntou tudo num contexto geral, falando sobre a filmagem que tá mais contemplativa e todos esses pontos que formaram a segunda temporada de Love Alarm, e já dizendo desde o início que eu gostei. Acho que é isso, pessoas. Realmente, se você não assistiu Love Alarm ou se você ainda não terminou de assistir, dê uma chance porque essa segunda temporada está maravilhosa, está legal e vale a pena dar uma assistida. E acho que é isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e da minha opinião. Se você tem uma opinião diferente da minha ou um ponto de vista diferente do meu, pode deixar aqui nos comentários falando o que vocês acharam da segunda temporada, o que vocês acharam do que
da série em geral, ou do final da primeira. Pode deixar à vontade, porque os comentários aí estão disponíveis para isso. E se você quer recomendar esse vídeo para algum amigo, mande para ele. E acho que é isso. Deixa seu like, deixa seu comentário também. E se inscreve no canal. Não se esqueça de seguir as redes sociais do podcast, que é o Twitter, @QDaBagunça, e o Instagram também, @QDaBagunça. Não se esqueça de conferir também o podcast, que tanto nos links do Instagram e do Twitter tem todos os troços do Quartinho da Bagunça certinho, se eu posso dizer assim. Tem o YouTube, tem o podcast, tem as redes sociais, tem as plataformas, então tudo no Linktree das redes sociais, e também eu acho que aqui no YouTube, se eu não me engano, você vai achar tudo certinho. Até na descrição do vídeo vocês vão encontrar todas as informações. Mas acho que é isso. É, Espero que vocês tenham gostado do vídeo e vejo vocês em breve. Até mais, pessoas. Muito obrigado por assistirem.